O TD é líder na produção de eventos online do Brasil, tá? Não é à toa que a gente tem um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, com mais de 100 mil participantes, que você está acompanhando, inclusive, essa semana, né? Aqui o TD Web Conference. Agora com a Covid-19, todo mundo está precisando migrar para o digital, mas levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas, né? Até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Se você precisa fazer seu evento e quer ter audiência qualificada, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@transformaçãodigital.com. Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Algar Telecom, dá para ir além, como quiser, de onde estiver. Conte com as soluções completas e inovadoras de TI e Telecom para a empresa, com atendimento que você nunca viu, recomendado por grandes clientes. Tudo isso com 94% de satisfação. Quer saber mais? Acesse nosso site algartelecom.com.br ou ligue no 0800 942 1200 e agende uma visita. Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas conversas todas que a gente está tendo com os especialistas. E a conversa de agora é sobre Analytics, né? Como analisar dados e trazer insights para os seus negócios. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Cristiane Rodrigues, que é pré-vendas de Advanced Analytics do SaaS. Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco, Cris. Obrigada, eu que agradeço por participar do evento, muito interessante. Legal, bom, a gente tem, quem quiser continuar essa conversa aqui, tem o chat aqui do lado, pode deixar suas dúvidas, sugestões, tem também os links dos LinkedIns aqui do lado, pode chamar a gente por lá, e tem também o nosso grupo do Telegram do Transformação Digital, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos para vocês. Bom, Cris, para começar assim, essa história do Analytics, né, você trabalha exatamente no momento de aquisição do cliente aí no SaaS, né, então você ouve dele tudo que ele tem ali de dificuldades ou de necessidades para o negócio deles, e aí você começa a desenhar toda uma estratégia para análise de dados ali também. Qual que é a sua análise agora desse cliente, assim, no Brasil principalmente, né? Esse cara está preparado para trabalhar dados? Qual o nível de maturidade dele nesse sentido? Em geral, né? Eu acho que isso vai depender de cliente para cliente que a gente atende. Tem cliente que tem um nível de maturidade muito grande, a gente consegue desenvolver muito mais coisas voltadas ao Analytics e implementar isso e ter um resultado financeiro muito melhor. No entanto, que eu até falo, onde a gente começa, né? Então, a gente precisa entender o nível de maturidade desse cliente, onde é que ele está só olhando o dashboard? Ah, eu estou entendendo só o que aconteceu? Ah, não, eu já comecei a querer fazer predições em cima do que aconteceu, ou eu já quero fazer prescrições. Então, baseado no nível de maturidade dele, a gente consegue mostrar o quanto de ganho ele vai ter com aquilo e como ele consegue evoluir de um passo para o outro. Ah, eu só olho o dashboard, eu só vejo análise, o que aconteceu. Como é que eu faço para começar a ter uma análise preditiva? O que eu preciso, qual que é o próximo passo? O que eu preciso aprender? Que tipo de ferramenta eu posso utilizar? Então, é isso que a gente tenta entender do cliente para ver o que a gente pode oferecer para ele conseguir evoluir. E eu acho que tem um ponto também que acaba sendo, imagino eu, sendo comum no mercado, que é que dados eu preciso ter para eu poder ter insights também. Eu acho que muita gente busca muito dado e acha que está fazendo um data lake absurdo, que eu tenho informação de tudo, mas às vezes não é o dado correto, não é o dado que ele precisa. Né? Como escolher que dados são esses assim? Como fazer essa análise? Beleza, eu preciso ter dados, eu sei que com dados eu vou ter insights, mas quais os dados que eu preciso, né? Eu acho que a maneira mais fácil de a gente descobrir por onde começar é conversar com a pessoa de negócio. Porque, assim, as pessoas que costumam desenvolver os projetos ou pelo menos fazer os levantamentos, elas têm assim, vou usar a estatística, vou pegar todas as variáveis, todas as informações que eu tenho aqui e vou, rodar um modelo, ajustar e ver um resultado. Quando você tem esse entrosamento com o pessoal de negócio, então você consegue
entender e fazer um levantamento de quais são as melhores informações para você ter um resultado mais acurado. Às vezes, assim, o pessoal pega todas as informações possíveis e começa a tentar desenvolver alguma coisa sem entender realmente o que a pessoa de negócio precisa, que é o resultado daquilo. Então, acho que essa interação com o pessoal de negócio vai dar insights do que eu preciso fazer, né, buscar de levantamento de variáveis. E eu acho que está um momento propício para isso, né? Acho que o negócio nunca entendeu tanto a importância dos dados, né? Com certeza. Nessas épocas agora de Covid, né, o pessoal tem buscado muito a análise estatística para tentar entender o comportamento para ele poder se planejar para o futuro. Empresas que utilizam muito previsão de demanda têm tido um problema muito grande, porque o comportamento do público de consumo está sendo alterado. Então, utilizar essas técnicas ajudam as empresas a ter um resultado mais acurado, né? Então, eles precisam saber como utilizar. Então, nessas épocas, a análise estatística está sendo muito, muito utilizada mesmo. Uhum. Logo no começo, uma das primeiras coisas que você falou em análise preditiva e análise prescritiva, né? A primeira é prever, obviamente, a segunda é o que fazer se algo acontecer. Eu acho que nesse momento a prescritiva está muito em voga, né? O que fazer se o coronavírus acontecer, tipo... Mas ainda assim, se é um comportamento tão diferente, como que eu posso ainda ter um histórico de dados, um track record aí para poder me dar alguma informação? O que a gente acaba se baseando nesse momento, por exemplo, nos primeiros países onde a crise começou. Para a gente se gerenciar aqui no Brasil, para as empresas terem um embasamento, a gente acaba utilizando o histórico, informações da onde começou. Então começou na China. Começou na China, sei lá, na quarta, quinta semana, como é que estava o comportamento de consumo dos clientes? O que estava acontecendo, né? Então, baseado nisso, eu posso identificar o comportamento disso e utilizar isso para fazer as minhas previsões dentro do Brasil, porque realmente é isso. É uma coisa que nunca aconteceu. Como é que eu vou me basear no histórico para prever uma coisa que nunca aconteceu? A gente acaba utilizando acontecimentos, mesmo que não sejam aqui no Brasil, que sejam de outros países, mas a gente consegue usar esse histórico para embasar melhor a prescrição, o que a gente vai poder fazer. Tem também a questão da simulação de cenários, né? A gente vai simular diversos cenários. Então, a gente começa com aqueles casos. Se eu tiver, sei lá, 50% de isolamento, se eu tiver 30% de isolamento, o que vai acontecer? Principalmente quando a gente não tem um histórico de uma coisa que nunca aconteceu, então a gente se baseia muito em cenários. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Você está dando um exemplo aí que está muito fresco na cabeça de todo mundo, né? Não só do brasileiro, do mundo inteiro mesmo. Todo mundo está vendo tanta análise preditiva com relação ao coronavírus agora que eu acho que esse assunto virou meio que natural para as pessoas, né? Mas quando a gente traz isso para o meio corporativo, como que eu posso usar isso, por exemplo, para análise de fraude ou para vender mais? Vamos trazer alguns usos casos de uso, né, de analytics. Uhum. A gente tem... o governo, acho que é um dos principais consumidores de projetos para detecção de fraude que a gente tem aqui dentro do SaaS, né? A gente tem uma abordagem que a gente fala, que é uma abordagem híbrida para a detecção desses casos de fraude. O que acontece, né? Na maioria das empresas, eles usam apenas regras de negócio para tentar detectar alguma possível fraude. Quando você usa algumas outras abordagens, além de apenas essa regra de negócio, ou seja, eu posso utilizar algumas técnicas como a detecção de anomalia, modelos preditivos, interpretação de texto, rede de relacionamento. Quando eu uso essas técnicas, eu consigo entender melhor o comportamento da fraude e eu consigo me prevenir melhor com relação a isso. Então, principalmente em governo, eu acho que é onde o SaaS mais atua nesses casos de fraude. Eu acho que a vantagem que a gente consegue oferecer para o cliente é a visualização da rede de relacionamento. Tá? Então, consegue detectar interações, por exemplo, em processos de licitação. Ele consegue identificar empresas que estão correlacionadas ou que têm pessoas que são parentes dentro daquelas empresas
e a gente consegue detectar isso por meio da rede de relacionamento e por meio de todos esses inputs, né, que a gente coloca além das regras de negócio. A gente fala de outros casos de uso, assim, né? Além de fraude, o que mais a gente pode falar? BI, talvez, vender mais. Eu sei que principalmente varejista, né, quer entender se o concorrente colocar R$1 a mais, quanto eu vou vender a mais, quanto eu vou vender a menos, isso impacta diretamente no marketing da empresa. Sim, isso também, principalmente para o mercado de varejo, a gente atua bastante, tanto na previsão de demanda, quanto na otimização de preço. Então, por exemplo, na previsão de demanda, o mercado varejista é muito dinâmico. Então, não adianta simplesmente eu pegar o histórico e fazer uma previsão. Eles precisam fazer simulações de cenário. Então, ali dentro é exatamente isso. Se eu diminuir o meu preço em 10%, quanto que isso vai afetar na quantidade de unidades que eu estou vendendo? Se o preço do meu concorrente for menor nessa data, se eu fizer uma promoção, como que isso vai afetar na minha previsão de demanda? Porque quando eu consigo fazer essas simulações de cenário, eu consigo entender e me planejar melhor para atender o meu cliente com relação ao que ele quer. Com relação à otimização de preço, qual que é a vantagem disso, né? Quando eu tenho um preço otimizado, por exemplo, não necessariamente o mesmo produto, ele vai custar o mesmo valor, pensa em São Paulo, em todos os bairros de São Paulo. Ele pode ter preços diferentes devido às classes que habitam aqueles bairros. Então, com o processo de otimização de preço, eu consigo fazer essa diferenciação e a empresa ter uma maior rentabilidade por causa dessa otimização. Então, previsão de demanda e otimização de preço são projetos bastante implementados na área de varejo. Bom, a gente falou de 2 casos, né? Mas não adianta eu ter toda essa tecnologia, toda essa informação, se a empresa não tem a cultura de consumo de dados também, né? Como que vocês têm lidado com isso na prática, né? No dia a dia? Vocês chegam, montam todo um projeto para uma empresa e de repente nada daquilo é aproveitado. Como fazer com que isso seja aproveitado? Eu acho que é o processo de educação mesmo do cliente. Por isso que a gente sempre tenta levantar qual que é o nível de maturidade desse cliente. Porque não adianta eu ir lá e oferecer para o cliente um projeto de otimização de preço se ele não faz nenhum acompanhamento do que está acontecendo no histórico dele, se ele não tem nem dashboards para ele acompanhar. Então, a gente oferece para o cliente algo para ele evoluir, entende o estágio que ele está e consegue oferecer os próximos passos que ele tem que fazer para chegar num processo de prescrição, por exemplo. Então, é mais um entendimento para cada um dos clientes. Mas eu estava fazendo pesquisa para essa conversa e eu vi um artigo seu, que é o 9 passos para uma modelagem preditiva eficaz, né? De uma certa maneira, isso é uma receitinha de bolo aí, que claro que ela vai variar um pouquinho de acordo com o perfil do cliente, né, da maturidade digital do cliente que você está falando, mas ela começa pela definição do problema. Não adianta nada eu ter um monte de dados, como a gente estava falando, se eu não tenho um problema com o qual eu tenha que lidar ou que eu queira encontrar uma resposta, né? Exatamente. Muitas vezes as empresas acabam pulando esse pedaço, né? Falam assim, eu tenho, por exemplo, eu quero resolver o churn aqui na minha empresa. Tá, mas qual que é o seu objetivo? O que você espera? Qual que é o resultado que você espera com isso? Quando você não faz um levantamento, um entendimento de negócio, o que o negócio está esperando de retorno com relação a isso, quando você não entende, você acaba atropelando todos esses passos aí que eu comentei nesse artigo e você acaba desenvolvendo um modelo, gastando um tempo fazendo isso e entregando um resultado que muitas vezes não é interessante para o cliente consumir. Então, acho que essa parte, né, da definição do problema, entendimento do problema, levantamento dos dados, é uma das partes mais importantes que a gente tem. Então, por isso que quando você vai, eu vou num cliente, estou entendendo o problema dele aqui, eu tenho que ter pessoas de diversas áreas. Eu tenho que ter o diretor que vai tomar a decisão, mas eu também tenho que ter ali um cara de negócio que vai fazer a implementação, que entende onde estão as variáveis, quais são as informações que eu tenho. E aí eu venho para o segundo ponto, que é a captura de dados. Só depois de definir o problema que eu sei que dado que eu vou precisar também. Exatamente. O que acontece, né? Eu costumo falar. Muitas vezes, quando você vai resolver algum problema, eles falam assim, mas que dado você quer? Eu não sei que dado que eu quero. Acabamos de falar, tem um passo anterior aí, né? Tipo assim, eu quero entender o que é mais
importante para esse meu problema, mas eu também quero testar. Não ficar enviesada e sempre utilizar as mesmas informações para tentar resolver aquele problema. Então, essa parte de captura de dados é mais tipo entender mesmo quais são as fontes que eu tenho, quais são as informações que eu tenho dentro de cada um dos meus bancos de dados e fazer um levantamento de tudo isso para estruturar essas informações para que eu possa tirar algum proveito daquilo, entender o perfil daquelas informações e entender o perfil do meu cliente para melhor conseguir atendê-lo. E daí vem a amostragem, né? Como que eu trabalho melhor a amostragem também para poder começar a ter mais insights aí? A parte da amostragem, o que a gente fala, né? Nem sempre eu posso trabalhar com o meu público inteiro. Eu tenho uma população, às vezes eu não tenho a informação de toda essa população, mas eu preciso ter uma amostra representativa de toda aquela população. Por exemplo, tem muitas empresas ainda que são reativas com relação a isso, caso assim, não, eu quero usar todos os meus dados. Não tem a necessidade. Por exemplo, pensa quando você está fazendo um levantamento de intenções de voto no país. Você não vai entrevistar todo mundo dentro do país, né? Tem tempo porque custa caro. Então, o que a gente faz? A gente tira uma amostra representativa de todo o país. Então, por cada um dos estados, pelo tamanho da população dos estados, eu tiro uma amostra. Por quê? Eu desenvolvo, eu entendo o que está acontecendo em cima dessa amostra para eu poder inferir em cima de toda a minha população. Então, assim, eu não preciso trabalhar com a população inteira desde que eu tenha uma amostra representativa. Porque com isso eu vou economizar processamento e eu vou chegar no mesmo resultado que se eu estivesse analisando a população inteira. Uhum. Daí vem para a quarta etapa, que é a exploração. A parte da exploração é uma parte que eu falo que é muito importante, porque é onde você vai começar a detectar os problemas que você tem que resolver. Tem muita gente que acha que eu vou lá buscar, né, as minhas informações dos meus bancos de dados, vou consolidar tudo e vou começar a desenvolver um modelo. Não, não é bem assim que funciona. Por quê? Dentro ali da minha base de dados, eu posso ter diversos tipos de problemas que eu preciso detectar. Qual é a maneira mais fácil de detectar isso? Por meio de visualização. Então, o que eu costumo fazer, né? Eu crio alguns relatórios, algumas análises descritivas para entender se eu tenho algum tipo de problema. Aí, quando a gente começa a levantar, primeira coisa que a gente olha, tem informação que está faltando? Tenho variável com muitos níveis? Eu começo a fazer o levantamento de todos os tipos de... Tem outlier? Por quê? Nessa fase de exploração, eu entendo os problemas que eu tenho na minha base, para na próxima fase eu poder corrigir esses problemas. Então, aí eu identifico, levanto algumas técnicas estatísticas que eu tenho para corrigir esses tipos de problema. Que é a próxima fase de transformação. Exatamente. Que é na fase de transformação que eu vou começar corrigindo todos esses problemas que eu identifiquei e depois que eu fiz todo esse processo, né? Identifiquei o meu problema, capturei os dados, fiz a minha amostragem, fiz o processo de exploração, fiz o processo de transformação, vou para a parte do quê? Vou para a parte de modelagem, que é o que não está interessado, né? Eu quero pegar o dado, quero desenvolver um modelo para tirar um insight, gerar um resultado. E aí que eu falo que quando a gente faz todos esses passos anteriores muito bem feitos e muito bem pontuados, com certeza a gente vai chegar num modelo preditivo muito mais acurado, tá? E aí o que acontece? Eu desenvolvo um modelo para tentar resolver algum tipo de problema, por exemplo, sei lá, quero resolver um problema de churn, eu quero diminuir a inadimplência da minha empresa, eu quero diminuir o percentual de fraude que eu tenho. Quando eu desenvolvo esse modelo, eu preciso colocar esse modelo em produção. E acho que é um dos pontos fracos que eu tenho percebido muito nas empresas é que eles desenvolvem o modelo, colocam em produção para esse modelo começar a ser consumido e param de acompanhar o modelo. Eles não sabem o que está acontecendo. Então, por exemplo, o que eu costumo falar, quando a gente tem uma crise econômica, uma pandemia, alguma coisa, se eu não estou fazendo um acompanhamento desse modelo, as minhas informações mudam, o meu público, o perfil do meu público muda. E aí o que acontece? Se eu não estou acompanhando, meu modelo perde performance, eu perco dinheiro. Então, esses passos, né, como eu falo, não é uma receita de bolo, não é uma coisa obrigatória. Mas é um passo acompanhamento, sim.
direcionar, para te ajudar. Aham. Mas aí, e aí tem a última parte que é da avaliação e de produção, mas a avaliação principalmente, que eu acho que também é muito complexa, porque às vezes as pessoas olham aqueles dados ali e tiram conclusões precipitadas ou conclusões até equivocadas, dependendo de como que você olha para essa informação, né? E aí que dica que você dá nessa parte do Exatamente. processo? Eu falo que não adianta nada você criar um modelo, todo mundo consegue criar. É muito simples. Hoje em dia, ainda com as informações que a gente tem, é muito simples. O problema é a gente interpretar aquilo. Por isso que aí, nessa parte de avaliação, de interpretação, entra muito o ponto que a gente levantou lá no primeiro passo, que é a parte de definição do meu problema. Se eu defino o problema e eu sei o que eu quero responder, nessa parte de avaliação, eu consigo interpretar a partir de algumas métricas estatísticas e entender e responder para a pessoa de negócio, para o responsável de negócio, qual que é o ganho que eu estou tendo com aquele modelo. Ah, se você utilizar esse modelo, eu vou ter uma queda de, sei lá, 5% no meu churn. Vou ter uma diminuição na minha inadimplência. Então, você consegue interpretar. Só que para você interpretar, você precisa entender o que está acontecendo ali dentro, que é vinculado ao primeiro passo que a gente tem aí nesse processo. Uhum. A gente falou aí de algumas verticais, né? Governo, falou de varejo, a gente poderia estar falando aqui de várias outras. Saúde, oil and gas, crédito, seguradoras, tudo isso usa muito dado para poder chegar a conclusões, né? Mas e o SaaS? Como que vocês usam dados para vocês mesmos, para vocês poderem vender mais, assim? Vamos dar o case de vocês mesmos, né? Uhum. A gente faz sempre um acompanhamento. Por exemplo, a gente tem alguns relatórios para entender as oportunidades que a gente está atuando, quanto tempo a gente gasta nessas oportunidades, quando essas oportunidades são convertidas em vendas. Então, a gente tem alguns estudos ali, por exemplo, a gente até desenvolveu um estudo interno, um modelo, para identificar essas variáveis que a gente captura, quantas pessoas estão participando da oportunidade, qual o tempo em horas que eu gastei naquilo, para tentar fazer um modelo para prever a probabilidade daquela venda ser concluída com sucesso. Então, a gente utiliza bastante isso para medir os passos da onde a gente seguir para ter um processo de venda aí mais acurado e mais direcionado. Legal. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Cris? Alguma coisa que de repente passou batido, que a gente não tenha comentado? Eu acho que é a visão do SaaS mesmo, que eu acho que é muito importante. O SaaS, nos últimos anos, ele tem mudado bastante a visão. As pessoas que conhecem o SaaS de antigamente veem o SaaS como uma coisa antiga. Ah, o SaaS só fazia isso. O SaaS, nos últimos 5 anos, tem criado uma plataforma que está muito evoluída no mercado, principalmente para essas áreas que a gente comentou, para as áreas de analytics, de fraude, para todos os tipos de mercado. E agora a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma que a gente consegue trabalhar em memória, com processamento distribuído paralelo, que é uma coisa muito mais rápida do que a gente tinha antes. Então, a gente está evoluindo. O SaaS, ele aposta muito na educação. Então, eu não sei se você ouviu falar, mas no começo do ano, o SaaS anunciou que para os próximos 3 anos ele está investindo $1 bilhão em projetos de inteligência artificial. Para isso, o que a gente tem feito, né? Como é que o SaaS está investindo esse dinheiro? Então, é na parte de educação. Então, o SaaS tem oferecido alguns cursos de ciência de dados. Para a parte de inovação, então, a gente tem criado alguns projetos de inteligência artificial. E para a parte de desenvolvimento dos próprios funcionários. Porque não adianta eu entender como é que funciona se eu não tenho os profissionais capacitados para implementar aquilo. Então, elas têm investido muito nessa área de inteligência artificial para não só se equiparar com as funcionalidades que a gente tem disponíveis no mercado, mas para se destacar. Então, acho que o que eu queria deixar de recado mesmo é essa nova visão que o SaaS está trazendo. Essas novas frentes que a gente consegue atingir e todas essas possibilidades que a gente tem. Bom, a nossa conversa termina por aqui, mas ela continua no chat. Pode deixar suas dúvidas,
sugestões aqui também. Tem nossos links do LinkedIn e tem o grupo do Telegram do Transformação Digital. Pode entrar por lá que a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês também. Eu conversei aqui com a Cristiane Rodrigues, ela é pré-vendas de Advanced Analytics do SaaS. Obrigado demais pela conversa, Cris. Muito obrigado, muito prazer em fazer parte desse mundo aí de transformação digital. Legal, valeu. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.